E aí, galera, tudo bem? Assim, depois de bastante tempo sem gravar nada pro canal, aqui estou novamente. E estar aqui novamente é um reflexo do que eu quero falar hoje. Um pouquinho sobre providência de Deus e principalmente como o Senhor Jesus, age em cada aspecto, em cada parte das nossas vidas. E por ter esse espaço, e pelo desejo de querer manter isso registrado, gostaria muito de contar um pouco para vocês de como ele tem feito parte da minha vida em aspectos que confesso que foram bem difíceis, mas que ele nos ajuda, sabe? Ele vem até nós. Então, gostaria de contar um pouco sobre. Talvez a história começasse quando ele me encontrou, que foi há 5 anos atrás, e eu trabalhava num telemarketing, num call center, né, na verdade, que é a Pascoaloto. Então, ali com uns 19 anos, em 2021, ele me encontra e em meio a muitas pessoas ali eu começo a falar de Jesus também, assim, começo a cultivar um relacionamento com Jesus em comunidade. E isso, assim, foi transformador, sabe, pra minha vida. Aí passa um tempo, surge uma oportunidade na cidade que eu moro, que é Agudos, e era numa fábrica que eu já tinha trabalhado como menor aprendiz. E era para ser um jovem aprendiz de técnica e mecânica industrial. E por isso eu decido fazer esse curso e também aceitar essa vaga de serviço, porque a gente estudava de manhã, trabalhava à tarde, era super bacana. Graças a Deus foi 1 ano e meio, que nesse período também eu me aproximei muito de um amigo pessoal, que eu tenho muito carinho, que é o Gabriel Oliveira, que a gente já ia na mesma igreja, mas a gente convivia também de segunda a sexta, no curso, no trabalho. Então a gente se tornou muito amigo, ele me ensinou muitas coisas preciosas assim sobre o Senhor Jesus. E coisas essas que eu sabia bem pouco, principalmente sobre a vida comum com o Senhor Jesus. Porque, graças a Deus, assim, eu tinha longos períodos assim com Deus em casa, de oração, de louvor, de leitura cristã, leitura bíblica. Então isso me transformou genuinamente, assim. Mas também a gente tinha bons momentos assim em comunidade, em reuniões, em cultos de jovens, reuniões nas casas um dos outros assim de forma espontânea, fazendo amizade. E isso assim, ao meu ver, foi e é uma das coisas que eu mais desejo manter, assim, sabe? Essa vida compartilhada, essa vida em família, sabe? E graças a Deus terminou esse período do curso. Tanto o Gabriel também foi chamado para fazer parte da fábrica, assim, foi efetivado para outro setor. E eu também fui, graças a Deus, sabe? Só que nesse período, isso foi no início de 2024. Foi um processo que eu acabei saindo da, da igreja que eu tava. Fui fazer parte de outra igreja, que é a Vineyard de Bauru. E com isso, conheci pessoas extraordinárias, assim. Eles com a sala de oração, eu ia, às vezes, de terça e quinta. Às vezes eu ia só terça, às vezes eu ia só quinta. Mas tendo contato com a palavra de Deus, com momentos de adoração, assim, que foram transformadores, foram fantásticos. E sou muito grato, sim, por eles. E nesse período, assim, no serviço, já tava com muita correria. Eu trabalhava um dia sim, um dia não, 12 por 36. Foi um período também que fui me aprofundando na palavra. Porém, eu senti que tava sendo bem difícil em outro aspecto. Dentro do serviço,
claramente eu sofri uma perseguição, não necessariamente por ser cristão, mas por talvez ter outro ritmo comparado à pessoa que estava me ensinando, que eu estava entrando no lugar dela e ela estava sendo efetivada. E isso, assim, fazia com que houvesse uma pressão ali de eu ser o mesmo que ela, assim, né? E aí virava fofoca, qualquer erro ficava extraordinariamente grande. Então isso me deixava muito triste, assim. Graças a Deus tive esses amigos para poder contar, poder desabafar. E aí eu lembro que mais ou menos outubro de 2024, eu vendo que o ano já estava quase se finalizando, em um momento assim simples de oração, eu perguntei: Senhor, o que você quer para 2025? E com isso, eu perguntei isso justamente por não ver que eu ficaria muito tempo naquela área ali de serviço. Na área industrial que eu tava trabalhando. E eu já tinha esse sentimento, mas sabe quando ele te lembra, assim, que você sempre gostou, no meu caso, de comunicação, de escrita, de falar com as pessoas, de gravar. E eu sabia que naquele período eu não estava desenvolvendo nada disso. Que ao meu ver são talentos que Deus nos deu, sabe? E sou muito grato pelo serviço ali que eu tinha. E nesse período, fazia um mês mais ou menos que eu tinha comprado um carro. Que como eu trabalhava um dia sim, um dia não, então meu intuito era fazer Uber ali e tal. E pagando esse carro, um dos meus sonhos sempre foi ter um carro. Isso é algo que eu conto pra poucas pessoas. Depois eu vi o BO que é ter um carro. Principalmente fazendo Uber, porque você não tá acostumado assim com gastos e tal. Então, eu falei, senhor, se essa é a sua vontade que eu siga essa área de serviço, me ajuda a transicionar. E aí, ao meu ver, isso ia acontecer mais ou menos em janeiro ali, então eu tava em outubro, em janeiro, provavelmente eu conseguiria sair. E fui orando sobre isso, e nesse período continuava bem difícil por causa dessas questões dentro do serviço. Por fim, o meu supervisor, que ficou afastado por alguns meses, quando ele volta, depois mais ou menos de um mês e meio, eu buscando assim, sempre fazer o melhor, sempre se colocar à disposição, assim. Aí ele veio e falou que a empresa estava precisando fazer alguns cortes, e como eu era um dos mais recentes na vaga, que eles estavam me mandando embora. E assim, falei, tipo assim, de um dia pro outro, sabe? E confesso que a gente teve uma reunião umas 2 semanas antes, perguntaram sobre algumas pessoas que estavam sendo mandadas embora, tá? E o supervisor falou, ó, antes de alguém ser mandado embora, a gente já vai conversar, tal. E comigo não foi assim. Mas eu vejo que tava tudo bem, sabe? Porque eu já tava falando com Deus sobre isso, eu já tava, de certa forma, desejando, assim, transicionar. E aí, eu falei, nossa, que legal, assim. Então eu comecei a procurar a continuar fazendo Uber, que eu já tava, e graças a Deus me ajudou muito. Em mais ou menos fevereiro e março de 2025, eu achei um curso técnico no Senac, que era de publicidade e propaganda. Eu falei, é esse. Tipo, é o curso que eu quero fazer, assim, que se encaixa mais na minha área e tal. Que eu já tinha pensado fazer anos atrás, mas por causa de um preconceito, eu decidi não fazer. Então, eu vejo que eu sempre gostei de gravar, sempre gostei de me comunicar, mas por causa de preconceitos que eu carregava, eu não deixei isso florescer assim no meu coração, sabe? Mas Deus sabe que não era o tempo. Então, graças a Deus, continuei fazendo Uber, continuei fazendo curso, e aí surgiu uma oportunidade de fazer um estágio numa agência de marketing e que
era de um irmão da igreja da Vineyard de Bauru. Nesse período também eu conheci a Isis, que foi no final de 2024, começo de 2025. A gente começou a namorar. Então nesse período também, mais ou menos quase na metade do curso, eu comecei esse estágio. Então assim, a gente percebe que várias coisas foram acontecendo, né, assim. E graças a Deus, assim, que chegou ao fim do estágio agora no início de maio. E graças a Deus eu fui efetivado, sabe? E aí eu expressei o desejo, assim, de continuar na área e tal. Mas uma das partes mais difíceis foi agora nesse final de curso. Por quê? Eu sentia que não era pra mim essa área, sabe? Principalmente da área de comunicação e tal. E por estar fazendo Uber, conciliando com Uber, porque a minha rotina tava sendo fazer estágio de manhã, das 9 a 1, das 2 às 6 faço o curso técnico, e das 6 até umas 10h30, 11 horas, tava fazendo Uber. Então eu tava nessa rotina. E eu gostaria, tava pensando em continuar só com Uber. E aí a mão providenciadora de Deus, um desses dias assim, comuns, porque eu vou num grupo caseiro lá em Piratininga, trabalho mais em Bauru ali e moro em Agudos. Então essas viagens, né? E aí era uma quinta-feira, era 7h40, eu querendo arrumar uma corrida pra Piratininga e arrumo, porque eu tinha o grupo às 8. Por fim, era um cara também de Piratininga, que ele começou a contar um pouco da história dele e tal, sobre a área de serviço dele. E como ele, assim, começou a comentar por uma conversa, por ser um diálogo, não tem um problema. E comentei que também ia na igreja de Piratininga, tal, que meu noivo também era de lá. Por fim, ele veio e comentou: nossa, que legal, e você tá fazendo algum curso? Aí comentei que tava finalizando. E ele falou: continua a estudar, continua e não para. Continua trabalhando nessa área, você vai ver que vai valer a pena. E sabe quando você percebe sutilmente que é Deus falando através daquela pessoa dentro de um carro, numa corrida de Uber, e que genuinamente era o que eu precisava ouvir? Então, nas minhas dúvidas, nas minhas incertezas, Deus se aproximou e falou o que eu precisava ouvir através de uma pessoa. Como ele comentou, ele fazia tempo que não conseguia ir na igreja. E eu falei, mas. E até falei pra ele: eu sinto que é Deus falando através de você pra eu continuar, sabe? E como ele deseja ser manifestado através de nós, sabe? E apesar de nós, né? E com isso, eu fui pro grupo, assim. E sabe aquele sentimento? Era tudo o que eu precisava ouvir. Era aquela frase. E Deus articulou aquela corrida, naquele horário que eu precisava, pra onde eu precisava, com aquele cara que eu deixei, tipo, a 50 metros da casa da minha noiva. E a gente chegou no horário, no grupo. E isso me trouxe uma clareza pra eu conversar na empresa sobre isso, sobre que eu gostaria de continuar, porque eu ainda tava com muitas incertezas sobre. E nesse período também, a outra parte que acabei esquecendo de comentar, é que nesse período eu mudei de igreja. E aí fui pra Vertical Vineyard, a igreja que a Isa já fazia parte, que a gente se conheceu na Vineyard de Bauru, quando eu tava fazendo parte ali. E a gente se aproximou depois de um retiro que teve da Vineyard de Bauru, chamado Amigos do Noivo. E por fim, nesse período assim de decisão, de incerteza, Deus falou comigo através desse amigo que eu conheci no Uber, mas também uma palavra do pastor Fabiano me abençoou muito, que foi sobre a história. Jesus aparece caminhando sobre as águas e chama Pedro. E Pedro tinha a certeza ali naquele barco, certeza entre aspas, porque
ali, ao ver dele, era um lugar seguro, um lugar confortável. O que pra mim era o Uber. E Jesus chama ele pra fora do barco e caminhar em direção a ele, sabe? E ele começa a ver as preocupações, ele afunda ali. Mas o pastor Fabiano, esse dia tão especial, ele falou sobre isso, sabe? Inclusive, vou tentar deixar aqui essa pregação na descrição. E eu me vi, assim, sendo chamado por Deus a sair dessa posição de segurança e estabilidade, que seria o Uber ali, que não fazia sentido, ao meu ver, depois de ter tido esse entendimento, e que o Senhor Jesus estava me chamando a confiar nele. Né? Então, isso foi muito importante. Sem contar que eu pedi a eles em casamento no final de 2025. Então muitas pessoas vieram e falaram assim: nossa, mas vocês são tão jovens para casar, vocês são, assim, ainda novos, assim, para construir uma família, vocês não acham melhor primeiro construir uma carreira, ter estabilidade, porque não é fácil, e realmente não é fácil. Mas sabe aquele sentimento de, meu Deus, são pessoas da igreja que estão me falando isso, não, assim, são pessoas cristãs, mas que parece que estão no mesmo ritmo do mundo, sabe? E nesse período também, olha só, que situação fácil, assim, nesse período que eu tô me preparando pro casamento, eu ainda estou me estabelecendo profissionalmente. Então, me gerou ansiedades, assim, me gerou preocupações. Mas que Deus, ele foi providenciando o que eu precisava. Então, desde a saída do outro serviço até conseguir começar no estágio, até conseguir começar no curso, depois começar no estágio, continuar com o Uber me ajudando financeiramente, a Isis me dando suporte, porque é incrível assim, porque quando eu orei para sair da fábrica, como eu contei mais cedo, um mês depois mais ou menos foi quando eu conheci a Isis, que já era da área de publicidade. Então ela foi me ajudando nesse período, sabe? E de pensar que Deus foi dando clareza. E aí no final do curso, eu falei, poxa, entre todas as áreas que eu estudei, gostaria muito de atuar com vídeo. Foi uma das áreas que eu mais me identifiquei. E lembrei que eu sempre gostei muito de gravar, principalmente. E aí falei com o meu chefe, pedi ajuda ali para um amigo também, para como abordar esse assunto. E ele foi super gentil, que é o Léo Olívio. E por fim, meu chefe deu a oportunidade, sabe? Para começar a gravar alguns clientes nossos, para começar a editar, para ir fazer as visitas sozinho nos clientes. E de pensar assim, poxa, Deus providenciou tudo, sabe? Mas uma das coisas que eu mais gostaria de enfatizar pra gente hoje é ouvir a voz dele, sabe? Não fazer planos e que o que a gente normalmente faz é fazer planos e pedir pra Deus aprová-los, mas é perguntar quais são os planos dele pra nós. Porque a minha pergunta foi: o que o Senhor deseja em 2025? E que iria afetar os outros anos da minha vida, mas Deus foi muito bom, sabe? Deus me falou. E Ele quer falar pra gente o que Ele quer, sabe? Ele quer falar pra gente o que Ele deseja pra gente. E Ele é um bom pai, Ele deseja coisas boas pra gente, sabe? Então, graças a Deus, tenho me sentido muito feliz e fazendo algo que eu sempre me identifiquei, mesmo sem ter clareza, Deus me ajudou a ter clareza, a caminhar crendo e seguindo a vontade dele e se lembrando do que ele já tinha me falado, sabe? E a gente pode pensar que muitas vezes o nosso chamado é extraordinário, mas na verdade o convite é extraordinário.
o processo é extraordinário. Porque Deus, o Senhor Jesus, está presente em cada um desses aspectos, cada uma dessas partes. E nesse período também fiquei fã, assim, do John Piper, né? E tava vendo um vídeo de review do livro dele que chama Providência. E um dos aspectos que o cara fala ali, claro, eu ainda não li o livro porque tem 800 páginas, tenho vontade de ler, mas agora não, não consigo. Mas o cara fala assim que John Piper explica que a soberania de Deus é diferente da providência, porque a soberania reconhece que Deus, ele governa e tem nas suas mãos todas as coisas do universo. Mas a providência é Deus entrando nessa realidade nossa, ela permeando cada aspecto da vida humana, cada necessidade, cada dilema, cada angústia, cada ansiedade, cada preocupação que nós temos. E gerando cuidado, gerando amor. E até um refrão que existe na Bíblia, né? Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Então, a providência, ela invade os mais profundos dilemas, mais profundas dores que nós temos hoje na nossa vida comum para Deus, sabe? Na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, nas nossas ansiedades, nas nossas incertezas, nas nossas incapacidades, nos nossos erros. Deus invade a nossa realidade com amor que dura eternamente. E isso é expresso o reino eterno, o reino de Deus invadindo agora através de Jesus, mas o Espírito Santo revelando isso através de coisas simples e que nos levam a crer mais, que não depende de nós, não depende das nossas forças, não depende de estarmos perfeitos, não depende de quantos acertos ou erros nós tivemos, porque nem essa pergunta que eu fiz para Deus, que era o que o Senhor deseja, nem isso parte de mim. Foi o Espírito Santo que me fez orar isso. Num momento simples, que eu não tava nem no meu quarto, eu tava, tipo, na fábrica trabalhando, sabe? Então, eu gostaria muito que a gente se lembrasse disso, que a obra do Espírito Santo, ela é real nas nossas vidas. E tô até relendo um bom livro, nossa, eu vou mostrar pra vocês, que é da editora Temérios, o Ensina-nos a Orar, do Carl Russell. E aí, ontem eu tava relendo ele, tô chegando bem no finalzinho, ele fala como manter uma vida íntima com o Espírito Santo. E uma das coisas que ele fala é sobre falar com o Espírito Santo. É meditar na palavra, sabe? Eu lembro na fábrica, como era bastante barulho, usava aqueles capacetão com os abafadores, assim. E às vezes que eu ia falando em línguas, ia cantando espontaneamente, ia cantando louvores, assim, que vinham no meu coração, enquanto trabalhava ali. Ou às vezes hoje, dirigindo no Uber, às vezes pensando, parando no trânsito, dando a passagem para alguém, ou às vezes escutando algum passageiro, ou às vezes falando de Jesus para algum passageiro, ou às vezes sendo gentil, ou às vezes no serviço, quando eu peço ajuda, quando eu não sei de algo. E os meus amigos ali do serviço me explicam, me ajudam. Você percebe que é Deus atuando, é Deus agindo através de nós, através das coisas mais simples. E para chegar no fim, eu tô muito feliz, assim, que agora em dezembro, eu e a Isa, a gente
se o Senhor permitir, a gente vai casar dia 11 de dezembro. E vai ser uma cerimônia simples, mas de todo o coração, assim, o nosso sentimento é expressar o privilégio de fazer parte dessa história, que o Senhor Jesus está preparando uma noiva para ele, que ele quer encontrar uma noiva que ouve a voz dele, que busca viver em santidade, que é santificada por aquele que a ama, e que somos nós. Que somos amados pelo Senhor Jesus, somos cuidados pelo Senhor Jesus, somos protegidos pelo Senhor Jesus, somos corrigidos pelo Senhor Jesus, para que no fim ele encontre uma noiva que conhece a sua voz, como João Batista conhecia a voz do Senhor Jesus, e que essa era a alegria dele, uma alegria plena. E através até do John Piper tenho aprendido muito a questão do prazer, da satisfação plena no Senhor Jesus, em saber que ele não deixa tudo mais confortável possível, não. Ele permite que o amor dele seja demonstrado em meio à dor, em meio às dificuldades. O cuidado dele invade as nossas insuficiências, e que ele é bom o tempo todo, e que eu posso me deleitar, eu posso ser aceito por meio de Cristo, por meio da obra de Jesus, e que eu não preciso mais estar apegado a ser aprovado pelas minhas qualidades, mas que por eu já ser aceito, eu posso ter o deleite em querer fazer a vontade dele, em ter o prazer em cumprir em cada aspecto da minha vida, e dar liberdade para Deus em cada aspecto da minha vida, ser tocada pela glória do Senhor Jesus. No agora, nas coisas simples, nas minhas sinceridades, nos meus dilemas, na minha vida profissional, no meu relacionamento com Jesus, no meu relacionamento com as pessoas, na minha forma de gerir o dinheiro, de ter sabedoria, de saber a hora de falar e a hora de calar. Deus, ele quer permear cada uma das intenções do nosso coração, em cada atitude do nosso corpo. E da mesma forma que ele quer fazer isso de forma global, ele quer fazer isso agora em nós, gerando perdão aos nossos irmãos, gerando perdão às pessoas que já nos feriram, sabe? E o prazer de poder escolher, o prazer que não tem fim, o prazer que não acaba, o prazer que não faz tudo o que nós queremos, mas ele entrega tudo o que nós necessitamos, de forma genuína, de forma profunda e de forma amorosa. De bom grado ele faz isso. Então, gostaria de orar agora com você sobre isso, sabe? Porque isso não é sobre mim, isso é sobre a glória de Deus manifestada nas nossas vidas simples, comuns e difíceis. Mas que Ele invade essa realidade que está permeada de pecado, mas para demonstrar a salvação eterna, e que a salvação eterna já impacta a nossa vida agora, através da providência diária e manifestada de Deus em Cristo Jesus, e comunicada através do Espírito, e que o grande amor do nosso Pai, o Senhor Deus, providencia o cuidado, o ensinamento, a correção que nós necessitamos para estarmos cada vez mais perto e conhecendo esse grande amor dele. Então, obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou só, Deus, mas o Senhor nos deu o seu Espírito Santo, Jesus. E eu peço, Senhor, enche os meus amigos, enche os nossos irmãos, Senhor, de esperança. Esperança, Senhor, que um dia o Senhor vai voltar e o Senhor vai redimir
todas as coisas, doenças, dores, pecados, dificuldades, Senhor. Mas nos dê fé para saber que o Senhor cuida de cada aspecto da criação, cada parte da criação. O Senhor vê, o Senhor se preocupa, o Senhor não está distante, mas o Senhor está presente. E que os meus amigos, Senhor Jesus, possam ver isso. E eu sei que o Senhor entende até momentos que nós não vemos, momentos que nós não cremos, momentos que nós deixamos as preocupações tomarem o nosso coração, Senhor. Mas eu agradeço, Deus, porque o Senhor nos faz ver o seu amor. Então eu peço, abre cada vez mais os nossos olhos para vermos a sua bondade. Abre cada vez mais o nosso coração para sentirmos o seu cuidado conosco. E faz-nos ver a sua glória expressa, na expressão exata do Senhor em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te amamos, precisamos de ti imensamente. Eu peço, Senhor, cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tamo junto. Obrigado. Que Deus abençoe muito vocês. E tamo junto. O Espírito Santo é muito bom, velho. Tamo junto. A outra parte que acabei esquecendo de comentar é que nesse período eu mudei de igreja. E aí fui pra Vertical Vineyard, a igreja que a Isa já fazia parte, que a gente se conheceu na Vineyard de Bauru, quando eu tava fazendo parte ali. E a gente se aproximou depois de um retiro que teve da Vineyard de Bauru, chamado Amigos do Noivo. E por fim, nesse período assim de decisão, de incerteza, Deus falou comigo através desse amigo que eu conheci no Uber, mas também uma palavra do pastor Fabiano me abençoou muito, que foi sobre a história. Jesus aparece caminhando sobre as águas e chama Pedro. E Pedro tinha a certeza ali naquele barco, a certeza entre aspas, porque ali, ao ver dele, era um lugar seguro, um lugar confortável. O que pra mim era o Uber. E Jesus chama ele pra fora do barco e caminhar em direção a ele, sabe? E ele começa a ver as preocupações, ele afunda ali. Mas o pastor Fabiano, esse dia tão especial, ele falou sobre isso, sabe? Inclusive, vou tentar deixar aqui essa pregação na descrição. E eu me vi, assim, sendo chamado por Deus a sair dessa posição de segurança, estabilidade, que seria o Uber ali, que não fazia sentido, ao meu ver, depois de ter tido esse entendimento, e que o Senhor Jesus estava me chamando a confiar nele. Então, isso foi muito importante.